Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula de exercícios antes da nossa terceira prova. Muito bem, na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios para ilustrar o assunto da terceira prova. Essencialmente eu vou resolver exercícios aqui que tratam da questão de autovalores e autovetores e quando uma transformação linear é diagonalizável. Muito bem, deixa eu colocar aqui em modo tela cheia. Bem, o primeiro exercício é um exercício bastante simples. Ele pede para você dar uma transformação linear. Uma transformação linear é txy igual a y2y e mostrar que λ igual a 2 é um autovalor de t e o subespaço de autovetores associado a λ igual a 2 é dado por esse conjunto aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular, né, o polinômio característico. O polinômio característico, as raízes do polinômio característico são precisamente os autovalores reais, se existir, da sua transformação linear. Então a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o polinômio característico. O polinômio característico, né, é o determinante da matriz da transformação, no caso aqui essa matriz aqui 2 por 2, e você pega os elementos da diagonal principal e subtrai uma variável que eu chamo de lambda. Né? Portanto, P lambda, que é o polinômio característico, é o determinante dessa matriz aqui. Você calcula o determinante e você percebe que este polinômio ele tem duas raízes. Né? Lambda igual a 2 e lambda igual a 0. Lambda igual a 2 eu vou chamar de lambda 1. E lambda 2 eu vou chamar de 0. Certo? Então ele admite dois autovalores. O exercício ele pede para você calcular o subespaço de autovetores associados a lambda igual a 2. Né? O que você faz então? Você calcula, você procura, né, vetores xy que resolve esse sistema. Um sistema super simples. Você resolve isso daqui, né? Resolve esse sistema e você chega à conclusão de que y tem que ser igual a 2x. Essa informação aqui ela não te dá nada. Y tem que ser igual a 2x, x é uma variável livre. Portanto, o subespaço de autovetores é da seguinte forma: x, 2x, onde x é um número real. Certo? O segundo exercício é um exercício que envolve essencialmente tudo que a gente viu nessa última parte. E ele pede para você mostrar que a matriz, essa matriz 3x3, ela é diagonalizável. Né? Bom, antes de eu resolver o exercício, deixa eu só ilustrar aqui um teorema que diz o seguinte: a gente viu esse teorema na aula passada, que diz que uma transformação linear ela será diagonalizável se e somente se o polinômio característico dessa transformação tem todas as suas raízes reais e a multiplicidade algébrica de cada autovalor tem que ser igual à dimensão do subespaço de autovetores associado a este autovalor. Ou seja, a multiplicidade algébrica de cada autovalor é igual à multiplicidade geométrica. Tá certo? Em outras palavras, né? Então, baseado nesse teorema, você tem um critério para você decidir se uma dada transformação ela é diagonalizável ou não. Dito isto, né, lembrando isso a vocês desse teorema, vamos voltar aqui ao exercício. Então, o exercício pede para você verificar que essa matriz é diagonalizável. Muito bem, então para você verificar se uma matriz é diagonalizável ou não, você tem que calcular as raízes do polinômio característico e depois calcular a dimensão, verificar a multiplicidade algébrica dos autovalores e a dimensão dos subespaços dos autovetores associados. Né? Então você tem essa matriz aqui e você sabe que o polinômio característico é determinante dessa matriz 3x3.
calcula o determinante, você chega nesse polinômio de grau 3. Esse polinômio de grau 3, você tem que avaliar as raízes, né? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei esse polinômio e comecei a testar algumas raízes. É isso que vocês têm que fazer, né? Porque em geral, algumas vezes o polinômio não é imediato você calcular as raízes. Então você tem que tentar simplificar esse polinômio de alguma forma, né? Então o que eu fiz? Primeiro eu notei que o polinômio avaliado no ponto 1 e no ponto menos 1 não são raízes, mas se você pega o P no ponto 2, ele é uma raiz, né? Você acha uma raiz e aí você divide o polinômio, né, por lambda menos 2. Certo? Esse raciocínio é bastante válido, né? Se você consegue uma raiz e esse polinômio é um pouco complicado, você divide esse polinômio pela lambda menos a sua raiz. Tá certo? Quando você faz isso, você simplifica muito bem o seu polinômio. Foi o que eu fiz aqui. Então, se eu dividir esse polinômio por esse outro polinômio, então eu tenho que P de lambda vai ser igual a esse produto aqui de polinômios, tá certo? Bom, esse polinômio aqui, né, ele é fácil da gente simplificar. Esse polinômio você pode simplificar como sendo lambda menos 2 multiplicado por 8 menos lambda. Certo? Então eu fiz isso aqui e eu posso então representar P de lambda como sendo esse produto aqui. Certo? Muito bem, esse é um polinômio de grau 3, então a gente tem 3 raízes. Podem ser raízes complexas, podem ser raízes reais. Neste caso aqui, a gente observa que as raízes do nosso polinômio são todas raízes reais, né? Eu tenho lambda igual a 2, lambda 1, que eu vou chamar de um alto valor, 2, e lambda 1 eu vou chamar de 2, e lambda 2 eu vou chamar de 8. Né? Esses dois números são os autovalores da minha transformação, da minha matriz. A gente observa que o autovalor 2, né, ele aparece 2 vezes como raiz, é uma raiz repetida, e portanto a multiplicidade algébrica desse autovalor é 2. A multiplicidade algébrica do autovalor lambda 2 é 1, né, porque ele aparece como raiz somente uma vez. Né? Então eu coloquei aqui em negrito para vocês, isso é uma informação importante, que é a conclusão de que a multiplicidade algébrica de lambda 1 é 2 e a multiplicidade algébrica de lambda 2 é 1. Certo? Lembrando que a multiplicidade algébrica é o número de vezes com que o meu alto valor aparece como raiz do meu polinômio característico. Certo? Muito bem, então eu tenho aqui já calculado as multiplicidades algébricas dos autovalores. Todos os raízes do meu polinômio são reais. Basta agora eu calcular a dimensão dos subespaços dos autovetores e verificar se coincidem com as multiplicidades algébricas dos autovalores. Se coincidirem, a minha matriz dada ela é diagonalizável. Caso contrário, não será diagonalizável. Tá? Então vamos fazer a análise aqui dos autovetores, lambda 1 igual a 2. Bom, queremos achar vetores x, y, z que resolvem esse sistema 11 aqui, onde I é a matriz diagonal de identidade. Né? Então eu posso escrever o sistema 11 dessa forma, que está aqui embaixo. Essa forma é equivalente, obviamente, à equação 11. Algumas vezes é útil você, em vez de você calcular dessa forma aqui, você calcular, pegar a matriz de identidade e ver o sistema linear homogêneo. Tá certo? É o que eu vou fazer aqui. Embora sejam equivalentes. Esse sistema e esse aqui. Né? É o mesmo sistema. Mas aqui eu quero ver isso aqui como sistema linear homogêneo. Então eu vou igualar esse vetor a zero, em vez de calcular dessa forma. Certo? Lembrando que as duas formas são idênticas. Né?
mas facilitam, em alguns momentos, facilita você ver como sistema linear homogêneo. Muito bem, então você calcula A menos 2i, então vou resolver 11. Né? 11 é um sistema linear homogêneo. Então você calcula usando escalonamento de matriz, né? Escalona, faz a matriz escalonada reduzida e matriz aumentada, né? Que são, os termos são zeros, né? Você escalona, quando você faz o escalonamento, você chega nessa matriz aqui, escrita da forma, a matriz escalonada reduzida da matriz aumentada é essa matriz aqui. Né? O sistema então 11, ele é equivalente, esse sistema aqui, ele é equivalente a essa informação aqui, né? A esse sistema x mais y mais z igual a 0, que é o sistema associado a essa matriz aumentada aqui, certo? Bom, então x tem que ser igual a menos y menos z, e y e z são variáveis livres, né? Portanto, todos os autovetores associados a lambda igual a lambda 1 igual a 2, ele é dessa forma aqui. Né? Então, o subespaço de autovetores é formado por esse subespaço aqui. Certo? Bom, a gente tem que calcular a dimensão desse subespaço. Né? Repare que qualquer vetor que está em V lambda 1, ele é da forma menos z menos y, y e z. Menos z menos y, y e z. Eu posso reescrever qualquer vetor dessa forma, eu posso escrever dessa combinação linear aqui. Certo? Portanto, V lambda 1, o subespaço vetorial dos autovetores associados a lambda 1, ele é gerado por esses dois vetores aqui, né? Que são linearmente independentes, e, portanto, a dimensão do espaço vetorial, do subespaço vetorial dos autovetores para lambda igual a 1 é 2. Certo? Bom, vejamos agora a análise de autovetores para lambda 2 igual a 8. Então, analogamente, queremos achar vetores x, y, z que resolvem esse sistema. Isto é, esse sistema 12 aqui. Né? Bom, você resolve da mesma forma, você tem um sistema linear homogêneo, faz esse escalonamento dessa matriz para achar a matriz equivalente de forma escalonada. Então você chega, fazendo o escalonamento, você chega nessa matriz aqui. Certo? Bom, essa linha aqui não dá nenhuma informação. Então o sistema 12, então, ele vai ser equivalente a dizer o seguinte, né? A dizer que x menos z é igual a 0 e y menos z é igual a 0. Tá certo? Então isto mostra que o subespaço de autovetores para lambda 2 igual a 8, ele é dessa forma aqui. Você resolve esse sistema e aí você chega à conclusão de que y tem que ser igual a z, né? E x tem que ser igual a z também, ou seja, v lambda 2 vai ser esse subespaço de dimensão 1. Bom, uma vez que você calculou a dimensão do subespaço dos autovetores, você tem as multiplicidades algébricas, né, calculadas, os autovalores, você consegue dizer se essa matriz, se essa transformação é diagonalizável. Como a dimensão do subespaço vetorial dos autovetores para lambda igual a 2 é 1. Perdão, lambda 2, né? V de lambda 2, a dimensão de V lambda 2 é 1, e é igual à multiplicidade algébrica, né? E a dimensão de V lambda 1 é igual à multiplicidade algébrica de lambda 1, né? Então a nossa matriz será diagonalizável pelo teorema da última aula. Então essa matriz de fato é diagonalizável. Ok? Bom, o próximo exercício é mostrar que essa matriz não é diagonalizável. Muito bem. Para você verificar a diagonalização de uma matriz, de uma transformação linear, repetindo, você olha aquele teorema da aula passada sobre
As multiplicidades algébricas têm que ser igual às multiplicidades geométricas e todas as raízes do nosso polinômio têm que ser reais. Bom, você resolve. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular o polinômio característico. Você calcula o polinômio característico, você tem o polinômio característico aqui é uma parábola, né? Lambda quadrado. A equação de segundo grau, ela tem duas raízes. Bom, como lambda 1 como a única raiz que você tem aqui é lambda igual a zero, lambda 1 igual a zero é a raiz repetida, né? Logo, a multiplicidade algébrica deste alto valor é 2, porque essa equação tem duas raízes, né? Duas raízes, sendo que, como raiz repetida, lambda igual a zero é alto valor, né? Ok, por outro lado, o subespaço de autovetores de lambda 1, né, é fácil de calcular, né? Na verdade é imediato, eu não fiz aqui os detalhes, mas segue do que a gente já fez exaustivamente. É esse subespaço aqui de dimensão 1 gerado por 1 e 0, o vetor 1, 0. Então a dimensão do subespaço de autovetores associados ao único alto valor é 1, e a multiplicidade algébrica deste alto valor é 2, né? Porque você tem que o número 0 é a raiz repetida, né, desse polinômio de segundo grau aqui. Então você tem esse descasamento entre a multiplicidade geométrica, a dimensão do subespaço do autovetor, lambda 1, né, e entre a dimensão e a multiplicidade algébrica do alto valor. São diferentes, portanto A não será diagonalizável. Certo? Muito bem, pessoal. A gente continua na aula que vem. Eu vou parar por aqui. Então, na próxima aula a gente continua a nossa discussão sobre exercícios, né, para o nosso teste na próxima semana. Ok? Um abraço e até a próxima.